o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América. Muito bom dia, o programa Bom Dia América está no ar para trazer a você uma direção, uma palavra que vai abençoar o seu dia. Não se baseie pela vista, nem se baseie pela fé, porque a fé te faz alcançar tudo aquilo que você deseja. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Estamos começando mais um mês, hoje 2 de agosto. Certamente será um mês de muita bênção. Estaremos juntos até as 8 horas da manhã nessa terça-feira para alegrar o seu dia e trazer muita fé para você e para sua família. Não existe barreira que possa permanecer de pé diante daqueles que têm o Espírito de Deus. Bom dia! Bom dia! Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois
Estamos apresentando o programa Bom Dia América. Meu nome é Milena Costa Venceslau, eu tenho 23 anos e eu praticamente nasci na igreja, né? A minha mãe conheceu a igreja, eu era pequena, então eu participei da IBI, mas quando eu cheguei na adolescência, nos meus 14 anos, foi quando eu fiquei indo em duas denominações, eu ia na Universal e em outra igreja, então eu não sabia o que eu queria. E naquele mesmo tempo, eu comecei a me sentir vazia. Comecei a ter pensamentos de depressão, pensamentos de suicídio. Então, toda vez que eu ia dormir, eu chorava. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Sem o Espírito Santo, eu tinha um vazio enorme. Para mim, aquilo, eu sabia que não valia nada. Os meus amigos estavam ali, mas quando eu mais precisei, eles não estavam mais. Então, eu sabia que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Eu ia para a igreja todos os dias, praticamente. E não, na segunda-feira as pessoas buscavam pela vida financeira, eu buscava pelo Espírito Santo. Eu via a necessidade daquilo, eu via que eu não estava salva, que se eu morresse eu ia para o inferno. Né? Por mais que eu estava dentro da igreja, eu fui criada dentro da igreja. Então, era algo incerto dentro da minha vida. Então eu falei, eu preciso disso. Porque eu só conhecia Deus de ouvir falar dentro da igreja. Eu via as pessoas recebendo o Espírito Santo e eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu falei, eu não quero mais conhecer esse Deus de ouvir falar. Eu quero Ele dentro de mim. Então eu comecei a buscar a Deus como nunca. Eu larguei amizade, larguei as coisas erradas, larguei celular, larguei internet, larguei tudo. Eu comecei a fazer tudo que o pastor falava, o homem de Deus falava, eu comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer o jejum de Daniel, eu não vivi ele no começo. Mas eu fui numa reunião e me deu um despertar. Eu falei, eu preciso viver esse jejum de Daniel. Eu não posso mais ser a mesma Milena. E aí eu comecei a viver, de verdade. Aí foi quando eu larguei realmente tudo, eu orava de madrugada, eu fazia propósitos de orar todos os dias junto com o Bispo Macedo, meio-dia, né, na palavra amiga. Eu larguei o pecado, eu larguei a mentira, eu mentia muito pra minha mãe. Então eu larguei a mentira, eu larguei o pecado. Eu parei de fazer tudo aquilo que desagradava a Deus, né? Eu parei de desobedecer os meus pais, eu comecei a obedecer os meus pais. Então eu falava pra minha mãe que eu estava no lugar, eu realmente estava naquele lugar, eu não estava em outro lugar. Então eu larguei tudo isso, nos maus pensamentos, me separei para Deus. Porque a santificação é isso, é você ser separado para Deus. Então eu me separei. Porque para mim não adiantava só eu deixar a rede social. Eu falei, não, eu vou ler um livro do bispo, que eu li, né, o discípulo do Espírito Santo. Eu li aquele livro falou comigo. Eu falei, eu vou me separar para Deus, as amizades, tudo. Tudo eu fiz. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou receber o Espírito Santo. Foi num domingo, no outubro, e eu estava no altar, tem uma caixinha de som. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava daquele lado. Eu não chorei. Eu não senti aquela emoção de chorar, mas eu tive uma certeza. O pastor falou, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente que a gente vai fazer uma oração. E eu falei para Deus, Deus, eu tenho te buscado, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. Então naquele dia o Espírito Santo desceu sobre mim. E nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu senti aquele vazio, nunca mais eu fui aquela Milena que ia dormir chorando, que a vida não fazia sentido. Então nunca mais eu fui a mesma desde aquele dia. Que o Espírito Santo desceu sobre mim do lado daquela caixinha de som, daquela igreja pequena que eu vou, que o altar é bem pequenininho. Mas naquele dia eu escutei Deus falando comigo, eu sou com você, Milena. Não importa o que acontecer. E nunca mais a minha vida foi a mesma. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu não preciso de amigos para ser feliz igual eu era antes. Eu não preciso de redes sociais para ser feliz ou fingir uma falsa alegria igual eu fingia antes. Não, hoje eu sou uma pessoa cheia. Hoje eu sou uma pessoa feliz com a minha família. Antes eu não era amiga da minha mãe. A gente convivia na mesma casa. Eu tinha um convívio assim de mãe e filha. Mas hoje eu e minha mãe conversamos. A gente é amiga, a gente conta segredo uma pra outra, é minha melhor amiga. Então, tudo isso mudou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Para mim, o jejum de Daniel é primordial, né? E não desistir. Não deixar que os maus pensamentos, né, façam com que você desista. Porque o Mauro trabalha muito com mau pensamento. Olha, você não vai conseguir, Deus não vai te aceitar. Não deixar que os maus pensamentos vençam você e se santifique. Se separe para Deus. E quando eu falo se separar, não é só em rede social. Porque às vezes a pessoa se separa em rede social, mas ela não muda os pensamentos, ela não muda as atitudes dentro de casa. Então, para mim, o segredo foi esse, eu mudar totalmente, eu colocar Deus em primeiro lugar e as outras pessoas abaixo dele.
estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Você vê, meu amigo, minha amiga, o que é uma pessoa colocar Deus em primeiro lugar. Ela que outrora vivia com vazio no seu interior, não sabia o que fazer. E as pessoas, hoje em dia, elas buscam encontrar a verdadeira alegria, elas buscam encontrar a paz em coisas, pessoas, realizações, quando na verdade essa paz ela só pode ser encontrada na pessoa do Espírito Santo. E é isso que nós fazemos toda quarta-feira. Nós buscamos a presença de Deus. É impossível uma pessoa que vem com sede de buscar a Deus, de receber a presença dele, sair da mesma forma. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o dia de quarta-feira, tá certo? Mas eu quero que você fique conosco até o fim dessa programação. Nós vamos dar a você uma direção, uma palavra que vai abençoar o seu dia. Lembre-se, só Jesus é a solução para todos os problemas. As lágrimas, vem, eu te aceito. As tuas transgressões não me lembrarei mais. Vem, filho, vem sem tardar, vem assim como estás. Sofras mais. Sei que é difícil o libertar desta angústia que em ti está. Sabe que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar. Estou aqui. No coração, não deixes tudo terminar. Pensa bem, ninguém é perfeito. Pra toda situação, só existe um jeito. Sofras mais.
Estamos apresentando o programa Bom Dia América. Tudo na vida, em um determinado momento, precisa parar para recarregar e reabastecer. Ou você faz isso, ou não lhe servirá para nada. De que adianta correr de um lado para o outro, atrás dos seus objetivos sem parar e estar cada vez mais fraco e vazio? Talvez você, espiritualmente, tenha vivido assim, no limite. A Escola da Fé Inteligente é a parada obrigatória no meio da semana para recarregar as suas forças e assim encarar as lutas fortalecido e abastecido com a palavra de Deus. E quando ela entra em você, é isso que acontece. Pare, pense, invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente. Meu nome é Stephanie Alves Lagares. Desde a minha infância eu passei por muitos problemas familiares devido ao vício que eu tinha dentro de casa através do meu pai. Então com isso veio problemas financeiros, devido a isso, agressões físicas e verbais. E com isso eu fui crescendo uma jovem muito solitária, muito vazia. Então tudo que eu passava dentro de casa eu trazia para dentro de mim como se eu fosse a culpada por tudo aquilo. Olha, eu lembro de uma cena que ficou muito marcada, foi quando ele chegou carregado em casa pelos amigos, né? Então, era vergonhoso, as filhas tudo pequena, né? E ele chegou em casa carregado pelos amigos, né? E minha mãe ali chorando, vendo aquela cena, os amigos dando risada. Então, aquilo pra mim foi muito triste, né? E algumas agressões que teve em casa, ele já chegou, né, a bater na minha mãe, eles também, os dois, brigando, já chegou a esfaquear o braço dele. Então, pelo fato de eu ser muito pequena, aquilo ali ele me traumatizou. Então, se eu via algum homem, se eu via alguma pessoa mais embriagada no meio da rua, eu já ficava com medo. Criou uma insegurança dentro de mim muito grande, né? E com isso, para me isolar no meu mundo, eu comecei a ter episódios de não dormir de noite, né? Então, por várias vezes eu acordava de madrugada, escutando alguém me chamar. Quando eu ia ver, todo mundo dormindo, não tinha ninguém em casa. Quando perguntavam do meu pai, eu costumava criar algo que eu queria que ele fosse. Eu não tinha coragem de falar o que ele era dentro de casa, eu tinha muita vergonha. Então, quando as pessoas perguntavam, quem é o seu pai? Ah, ele é um homem bom, tá? Ele tá trabalhando agora. Mas não, pelo contrário, ele tava lá em casa, ele tava bebendo, agredindo a minha mãe. E assim era na escola, mesmo quando perguntavam pra mim. Eu comecei a me trancar dentro de mim ali, aquele sentimento foi me corrompendo. Então, chegou numa fase que eu já não aguentava mais, né? Eu não aguentava mais tudo aquilo que eu tava passando. E eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga, né? A ponto de eu chegar a ficar internada, a ponto de eu chegar e desmaiar de tanta dor que eu sentia. Só que nesses episódios de várias vezes nos médicos, os médicos, eles até me levaram para o psicólogo para saber se não era algo psicológico também, né? Eu fazia exame, me viravam de um lado, me virava do outro e ninguém descobriu o que era, né? E eram dores terríveis na barriga, eu chegava a tomar medicações fortes e nada passava. Nós batemos em várias portas, né? A gente já chegou até uma vez em um centro espírita. E a moça que estava lá até falou que o problema era espiritual, só que não ajudou a gente, mandou a gente para casa. Então a gente chegou aí até em outras igrejas também. Todo mundo falava, é problema espiritual, mas não dava uma solução. Então a gente cansou, né? A gente cansou, falou, isso é normal, isso vai acontecer com a gente mesmo. Até que um momento, através da minha tia, a gente conheceu o trabalho da Igreja Universal. Ela falou assim, vai lá, que lá vocês vão encontrar a resposta. Então, a princípio, a gente foi por essa doença que eu tinha, só que também fui buscando pela libertação do meu pai, né? E quando eu cheguei na Igreja Universal, foi como uma luz na escuridão. Que logo no primeiro dia que eu fui, eu cheguei numa sexta-feira, e quando os obreiros, eles oraram em mim, eu falei aquilo que eu estava passando, né? Que eu já não estava aguentando mais. E logo quando eles oraram em mim, eu já senti um alívio, porque eu cheguei ali com dor. Cheguei ali, não conseguia andar direito, doía tudo, até a perna doía. Cheguei ali, os obreiros oraram em mim, o pastor falou, olha, você vai encontrar aqui a solução, a gente vai te ajudar. Eu me senti acolhida, porque em todo lugar que a gente ia, eles falavam que era um problema espiritual, mas a gente não tinha o acolhimento, a gente não tinha aquela ajuda, aquele auxílio espiritual. Então aí começou a minha fase de libertação.
né? Então, depois eu parei de sentir as dores, voltei no médico, né? Aí eles falaram, realmente não tem nada, né? Não tem nada ali. Eu conquistei a libertação do meu pai. Ele começou a sentir nojo daquilo que ele fazia, ele pediu desculpa para todo mundo. E ele se tornou um pai referência. E ali eu fui aprendendo sobre o Senhor Jesus. Então, eu não sabia o que era, porque eu não nasci em berço cristão, não sabia o que era a Bíblia, não sabia o que era nada. Tinha conhecimento pelo que as pessoas falam. E ali eu fui conhecendo, né? E ali eu entendi que eu precisava renunciar. Eu fui curada fisicamente, só que interiormente eu ainda estava suja, né? Então, ainda tinha mágoa, ainda tinha vazio, ainda tinha insegurança, medo. Então, eu fui deixando. Ali eu entendi que eu tive que tomar o meu primeiro passo, que foi o batismo nas águas. E ali, quando eu me batizei nas águas, morreu tudo, né? Então, eu fui um passo de cada vez. É como se eu estivesse subindo uma escada, né? Eu fui me entregando, eu fui deixando, eu fui perdoando, eu fui procurando entender o que era o Espírito Santo. Eu entendi que o Senhor que me curou, que me salvou, que me tirou lá do meio da lama, do fundo do poço, me encontrou lá no meio de tanta gente. Então, eu quero que o Senhor entre dentro de mim. E assim foi a minha entrega. E ali eu fui me entregando até que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi a melhor coisa do mundo, porque aquela paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquela alegria que eu buscava nas pessoas, em amigos, aquela atenção que eu buscava em todo mundo, eu encontrei somente quando eu recebi o Espírito Santo, porque ali tudo completou, né? As lacunas que estavam ali vazias foram sendo preenchidas, né? E ele tem sido meu alicerce até o fim. E depois disso, o pensamento mudou, né? A mente, né? Que a gente fala agora, a mente de Cristo, né? Tudo mudou, os pensamentos, as atitudes, com os meus pais. Houve uma mudança interior e exterior, tudo mudou, né? Quem me conhecia antes até olhava para mim e falava assim, nossa, mudou, o que você fez? O que você fez? E ali, ó, o Senhor Jesus que me transformou mesmo, porque ninguém acreditava. Ninguém mais acreditava em mim, ninguém acreditava na minha família. As pessoas nos viam com desprezo. Até mesmo as pessoas da nossa família mesmo nos viam com desprezo. Depois disso, tudo mudou. Quem entrava na minha casa antes se sentia carregado, porque o cenário era muito pesado, né? E depois disso, agora tudo virou paz, né? Não tem mais briga, todo mundo senta na mesa, come junto, todo mundo tá feliz, né? E só quando a gente entendeu que somente Deus poderia mudar a nossa vida e a gente se entregou ao Espírito Santo, Ele pôde fazer a obra na nossa vida. E Ele mudou tudo, foi o meu tudo pelo tudo dEle. E Ele mudou não somente a minha vida, mas Ele mudou tudo que estava ao meu redor também. Tudo na vida, em um determinado momento, precisa parar para recarregar e reabastecer. Ou você faz isso, ou não lhe servirá para nada. De que adianta correr de um lado para o outro, atrás dos seus objetivos sem parar e estar cada vez mais fraco e vazio? Talvez você espiritualmente tem vivido assim, no limite. A Escola da Fé Inteligente é a parada obrigatória no meio da semana para recarregar as suas forças e assim encarar as lutas fortalecido e abastecido com a palavra de Deus. E quando ela entra em você, é isso que acontece. Pare, pense, invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente. Estamos apresentando o programa Bom Dia América. É isso aí, hoje, terça-feira, em todas as igrejas universal, nós temos o dia da cura. A cura para o corpo, a cura para o emocional, a cura para o espírito, hein? Mas eu quero chamar a sua atenção para esta quarta-feira. Quarta-feira é o dia que nós dedicamos completamente para meditarmos na palavra de Deus e buscarmos o Espírito Santo. Essa reunião é uma reunião de extrema importância, porque muitas são as pessoas que nesta reunião têm recebido uma nova vida. E quando eu falo recebido uma nova vida, é porque receberam o Espírito de Deus, o Espírito da vida.
O Espírito Santo, quando vem sobre a vida de uma pessoa, aquela pessoa passa a ter um antes e um depois. Uma pessoa que antes era depressiva, uma pessoa que antes tinha um vazio no seu interior, uma pessoa que antes não tinha paz, não tinha razão de viver. Ela passa a ser uma nova pessoa após receber o Espírito Santo. E quando você é selada com o Espírito Santo, você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Se as pessoas a todo tempo estão tentando lhe colocar para baixo, se as pessoas a todo tempo lançam na sua vida palavras negativas, de que você não é ninguém, de que você não é nada, de que você não é importante, não olhe para isso. Lembre-se sempre da palavra de Deus que diz que estaria com você todos os dias da sua vida até a consumação do século, tá certo? Você é uma joia rara de Deus. Você não é ninguém. Você só vive à sombra do sonho de alguém. Que vai ser melhor você desistir, entregar os pontos e parar. Que lágrima foi feita pra rolar. Mas Deus pode, quer mudar tua história. Você é joia rara aos olhos do Pai. É pedra preciosa, desistir jamais. Se o mundo quis matar o que você sonhou, Ele realiza e te faz vencedor. Chega de comer o pão que o outro amassou. Levante a cabeça, esqueça o que passou. Chega de declarar que é um derrotado. Você é mais que vencedor, Deus está do teu lado. Porque você é a menina dos olhos do Pai. É joia rara, é importante demais. Use essa fé que está guardada lá no fundo do teu coração. Então declare a tua vitória. Você é campeão. Você Deus está do teu lado. Você é joia rara aos olhos do Pai. É pedra preciosa, desistir jamais. Se o mundo quis matar o que você sonhou, Ele realiza e te faz vencedor. Chega de comer o pão que o outro amassou. Levante a cabeça, esqueça o que passou. Chega de declarar que é um derrotado. Você é mais que vencedor, Deus está do teu lado. Você é joia rara. É pedra preciosa, desistir jamais.
Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Muito bem, o programa Bom Dia América está aqui para trazer a você uma direção, para levar vida para você que está cansado, desanimado, sofrendo e precisando de uma saída. E assim como você ouviu essa canção, tenha isso dentro de você. Você é uma joia rara. Não importa o que as pessoas falam ou pensam ao seu respeito. O que importa é o que a palavra de Deus diz a seu respeito, tá certo? E aqui comigo chegou ela, Brenda. Bom dia, Brenda. Bom dia, pastor Alexandre, bom dia para você, todos os nossos ouvintes. E lembrando que daqui a pouco nós teremos o momento da determinação. Mande uma mensagem ou seu pedido de oração para o número 407-580-9720. Você tomando essa atitude de fé, Deus vai abençoar o seu dia. Ele certamente vai abençoar o seu dia, a sua família e todos os seus caminhos, tá certo, Brenda? Vamos então dar a receita da vovó. E agora, no Bom Dia América, a receita da vovó. Qual a vovó do dia de hoje, Brenda? Hoje, pastor Alexandre, nós temos a vovó Helena. E olha, pastor Alexandre, essa vovó gosta de doce e por isso ela deixou a receita de uma sobremesa deliciosa pra gente hoje. Pudim de sorvete. O senhor gosta dessa receita, pastor Alexandre? Opa, pudim já é bom. Com sorvete, melhor ainda, hein? Então vamos lá. Então você aí de casa pode pegar o papel e a caneta nas mãos e abrir o bloco de notas do seu celular e anotar, porque vale muito a pena. E para essa receita você vai precisar de 1,5 caixa de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 1 xícara de leite em pó, 200 ml de leite integral. E para o ganache, você vai precisar de 1 caixa de creme de leite, 200 gramas de chocolate ao leite. E vamos repetir para não passar nenhum ingrediente em branco. Para essa receita, você vai precisar de 1,5 caixa de leite condensado, 2 xícaras de creme de leite, 1 xícara de leite em pó, 200 ml de leite integral. E para ganache, 1 caixa de creme de leite, 200 gramas de chocolate ao leite. E vamos ao modo de preparo. Derreta os 200 gramas de chocolate com a caixa de creme de leite e bata bem, até ficar um caldo bem cremoso. E depois disso, coloque todos os ingredientes no liquidificador e a ganache em uma forma de pudim e deixe na geladeira até endurecer. E depois disso, coloque o creme branco e leve ao congelador por 8 horas. É isso mesmo, essa é uma receita que deve ser feita de um dia para o outro. Se você vai receber os seus familiares em casa, faça no sábado para receber no domingo. Essa é uma dica maravilhosa e eu tenho certeza que vale a pena esperar todo esse tempo, porque a receita é saborosa, pastor Alexandre. Olha, eu acho que o pastor Rodrigo, voltando de Israel, ele vai ter que experimentar essa receita, hein, Brenda? Olha, pastor Alexandre, eu vou confessar para o senhor que essa eu vou tentar fazer, viu? E eu espero que dê certo. Vai dar certo sim. Falando no regresso do pastor Rodrigo, neste domingo, às 9h30 da manhã, ele estará de volta, junto com todas as pessoas aí em Orlando, para abençoar ainda mais a sua vida, tá bom? Lembre-se, Deus está no controle de tudo e já deu tudo certo pela fé. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar,
Às vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Muito bem, confie em Deus, descanse nele, porque nada foge do controle de Deus, tá bom? Brenda, se essa pessoa deseja mandar a sua mensagem para o momento da determinação, como que ela pode fazer? É muito simples, Pastor Alexandre. Você aí de casa pode pegar o seu celular e salvar o nosso número, que é o 407-580-9720. Mande uma mensagem com o seu nome ou o seu pedido de oração que você já estará participando do momento da determinação. E lembrando que você também pode compartilhar o nosso aplicativo do Mídia Brasil EUA com os seus amigos e participar das nossas programações. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você se você fizer isso, não é mesmo, Pastor Alexandre? Ah, com certeza. Compartilhe aí o aplicativo. Às vezes existem pessoas que precisam ouvir uma palavra, uma direção para mudar a história da vida delas, tá certo? Então vamos então, Brenda, à dica do dia. Dicas do dia. Qual a dica de hoje, Brenda? Hoje, Pastor Alexandre, nós vamos falar de um alimento muito popular. E há quem goste ou não. Dá para fazer bolo, doce e também inserir em várias comidas. O senhor sabe de qual alimento eu estou falando, Pastor Alexandre? Vou descobrir agora, vamos lá. É isso aí, é a banana. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios dela para a sua vida.
Eu particularmente amo banana. E o senhor, pastor Alexandre? A banana é muito bom, hein? Pela manhã, pela tarde, pela noite, um ótimo alimento, uma ótima fruta. Exatamente, pastor Alexandre. E além de deliciosa, a banana é extremamente saudável e com um preço super acessível. E por isso que tem aquele ditado, a preço de banana. Então vamos falar os benefícios que ela pode causar na sua vida. Quem consome a banana pode melhorar os níveis de açúcar no sangue, porque a banana é rica em fibras solúveis e ajuda na perda do peso e melhora a digestão. Por ser rica em nutrientes, ela também melhora a saúde do coração, ajuda a dormir melhor e ainda é boa para a pele. São tantos benefícios, né, pastor Alexandre, que eu tenho certeza que vale a pena inserir a banana na sua dieta do dia a dia. Não é mesmo, pastor Alexandre? Ah, com certeza, ainda mais pelo preço, né? Bem acessível, todas as pessoas podem comprar. Vamos lá, pessoal, vamos cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mais alguma coisa, Brenda? Só lembrando que é importante consumir as nossas dicas, mas também lembrar que tudo na vida é equilíbrio, não é mesmo, pastor? Ah, com moderação sempre, hein? Bom Dia América está no ar para a sua alegria. Bom dia! Não existe acaso ou coincidências no meu jeito de agir. Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair sem minha permissão. Tudo está em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha. Eu sou teu Deus, e até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora no teu coração.
Estamos apresentando o programa Bom Dia América. O Bom Dia América está no ar para trazer a você a direção que você precisa. E falando um pouco da quarta-feira, amanhã será o dia que você sairá da casa de Deus fortalecido, cheio da presença dEle. Eu quero aqui deixar uma direção para você. O profeta Jeremias, ele nos fala sobre 3 pontos de maior vulnerabilidade do ser humano de atrair a glória para si. Você já parou para pensar qual é a glória do ser humano? Eu vou lhe dar uma direção e eu quero que você guarde bem guardado no seu coração, sabe? Porque isso é de extrema importância. A Bíblia nos fala no livro de Jeremias, capítulo 9, no versículo 23, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Você sabe que muitas pessoas, elas atribuem a glória para si, dizendo o seguinte: eu tenho uma formação, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho riquezas. Só que nada disso, meu amigo, minha amiga, constitui a glória do homem. A glória do homem está em ele conhecer a Deus, em ele ter uma experiência com o Criador. Quando nós falamos de alguém sábio na palavra de Deus, logo nos lembramos de Salomão. Na verdade, um homem que tinha tudo para terminar bem, mas acabou terminando de muito mal. Um homem que se casou com mulheres que cultuavam outros deuses, e ele termina a sua vida dizendo que tudo era vaidade e que ele se encontrava numa situação que estava afligido no seu espírito. Ele tinha tanta sabedoria, mas no final das contas, olha só como ele terminou. Na verdade, é por isso que a Bíblia fala para o homem não se gloriar na sua sabedoria. Você sabe que existem cientistas tão inteligentes, tão sábios, que eles se recusam a crer que há um Criador, que é um Deus. Alguns até disseram o seguinte: olha, a fragilidade do ser humano, ela está em acreditar que Deus existe, em acreditar na Bíblia Sagrada. Então veja, são pessoas tão cultas, tão inteligentes, pessoas que se recusam a acreditar que há um Criador, pessoas que preferem acreditar que o homem veio do macaco. Na verdade, cientistas, homens que preferem acreditar nessa evolução e se recusam a acreditar, se render ao único Deus. Ele diz mais: não se glorie o forte na sua força. Quando nós falamos de força, também nos lembramos de Sansão, um homem que, com uma queixada de jumento, matou mais de 1000 homens, um homem que destruía todos os exércitos que vinham contra ele. Mas você vê que um homem, que a força dele não vinha dele mesmo, a sua força vinha de Deus, de um pacto que sua mãe havia feito com Deus, que não passaria navalha sobre a sua cabeça, que ele não beberia bebida forte, não beberia vinho. Então a força de Sansão não vinha dele. E quantas não são as pessoas que se gloriam na sua força, se gloriam no seu poder, na autoridade que tem, na autoridade que possui. Sabe, você não deve atribuir glória nenhuma a si. A sua glória e verdadeira glória tem que ser em conhecer a Deus. E aí nós entramos no último grupo, que ele diz: não se glorie o rico na sua riqueza. Quando nós falamos de pessoas ricas na palavra de Deus, nos lembramos de algumas. Nos lembramos daquele jovem rico que chegou até o Senhor Jesus e disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus vira para ele e diz: tu sabes os mandamentos. E ele fala: eu tenho observado os mandamentos desde a minha mocidade. Então Jesus vira para ele e diz: ainda te falta uma coisa, vende o que tem e dá aos pobres. Então a Bíblia relata que ele muito se entristeceu e saiu dali muito triste. Por quê? Porque a glória daquele homem, a glória daquele jovem era a sua riqueza.
Nós vemos também, numa outra ocasião, Jesus conta uma parábola de um homem que teve a sua melhor colheita, a melhor colheita da sua vida. E ele chega ao ponto de falar: eu vou destruir os meus celeiros e construir maiores ainda, para que possa ter capacidade de suportar tamanha essa colheita. Então Jesus vira contando a parábola e diz: olha, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem preparado, para quem será? Outra pessoa que estava se gloriando nos bens que ele possuía. É ou não é verdade? Então, eu quero que você entenda isso. Não se glorie nos bens que você tem, na riqueza que você tem. Não se glorie no seu poder, na autoridade que você tem, no seu diploma. Pelo contrário, glorie-se. A Bíblia diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. E a reunião de quarta-feira é para isso, para você ter um encontro com Deus. A reunião de quarta-feira é para você ter uma experiência com o Criador. É você se gloriar e você falar o seguinte: olha, aquele dia que eu recebi o Espírito Santo, é nisso que você tem que se gloriar. Aquele dia, aquela quarta-feira, eu tive um encontro com Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu recebi o Espírito Santo. É nisso, meu amigo, minha amiga, que você tem que se gloriar, tá certo? Brenda, você participa das reuniões de quarta-feira. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência, em breves palavras, qual a importância dessa reunião de quarta-feira para você? Pastor Alexandre, com certeza eu não deixo de assistir às reuniões de quarta-feira, até mesmo porque é o alimento para minha alma, é o dia que eu separo para buscar a Deus e prosseguir bem a minha semana. Então eu preciso desse momento com Deus, porque assim como o corpo precisa de cuidado, a minha alma também precisa, e é esse cuidado que eu encontro nas reuniões de quarta-feira, Pastor Alexandre. É isso aí, meu amigo, minha amiga, e você também. Participe dessas reuniões de quarta-feira, às 10 da manhã, aqui em Tampa, 4 da tarde, especialmente 8 da noite. Em Orlando, às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 4 da tarde, especialmente às 7:30 da noite. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência com Deus, você vai ter a sua fé renovada, o seu espírito vai ser renovado. Eu creio nisso, tá certo? Então vamos agora para o momento da determinação. Eu quero profetizar, determinar a sua vitória no dia de hoje. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Senhor, eu oro em favor de todas as pessoas que acompanharam essa programação. Essa pessoa, meu Pai, que quem sabe se sente fraca, desanimada, a sua fé está enferma, meu Senhor. Que o Teu Espírito que está presente aqui comigo, tenho certeza que também está presente com essa pessoa. Venha o Teu Espírito fortalecê-la, sustentá-la, renová-la, tirá-la desta situação de dor e sofrimento, meu Pai. Eu determino a vitória sobre a vida de todas as pessoas, meu Deus, que ficaram conosco até o fim dessa programação. Que essa terça-feira seja uma bênção na vida de todas as pessoas. Eu abençoo a família, eu abençoo a tua saúde, eu abençoo os teus projetos, os teus planos. Seja você uma bênção. É o que pela fé nós determinamos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, amém, e graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e poderosa. E lembrando, neste domingo, Pastor Rodrigo estará de volta, trazendo a bênção da Terra Santa, a bênção de Israel, para você, para sua família, para a sua vida. Bom dia a todos, Deus abençoe. Tudo que eu quero está em ti,
toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Bom dia! Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.